Fala aí, poderosas, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindas a mais uma live da Maratona Fala Poderosa. Na live de ontem, para quem não assistiu, nós falamos sobre a questão de patrocinar, de impulsionar posts e da importância de você efetivamente distribuir o seu conteúdo. Eu falei que não é para qualquer pessoa. Você tem que planejar para você poder decidir começar a fazer isso e a gente conseguir levar o nosso conteúdo para mais e mais pessoas, né? Não adianta nada a gente fazer conteúdo lindo, maravilhoso e de valor para nossa audiência se efetivamente essas pessoas não estão recebendo. Eu resolvi falar hoje sobre efetivamente conteúdo de valor. Como é que a gente faz conteúdo de valor? Da onde é que saem as ideias para criar conteúdo de valor? Porque é isso. Oi, mãe, tudo bem? Então vamos lá que hoje a gente tem muita coisa para falar. Então, hoje nós vamos falar de 5 chaves que são essenciais para você ter um conteúdo incrível, tá? Então, assim, quem me acompanha há mais tempo ou quem é minha aluna já me ouviu falar sobre isso em algum momento, mas é sempre bom reforçar, né? A primeira coisa é que o seu conteúdo aqui no Instagram ou no Facebook ou mesmo lá no YouTube, não sei onde é que você atua, ele precisa ser um conteúdo que ele é meio que diversificado. Então ele precisa, além de informar, educar, ele precisa ser um conteúdo humano, ele precisa entreter, ele precisa inspirar, ele precisa ter uma dose muito boa de autoridade, ou seja, mostrar o quanto você é boa nisso, porque tem muita gente que é boa de vender, vamos dizer assim, mas não é tão boa para mostrar o quanto é boa. Na verdade, tem muita gente que é muito boa no que faz e não consegue mostrar isso para as pessoas. Então, o nosso conteúdo na internet, ele precisa trazer uma mistura de coisas, né? É você às vezes recordar um momento importante para você ajudar a sua audiência. Porque assim, ó, se você fica postando uma coisa que toda hora só diverte, 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 ou só educa, 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 ou só inspira, 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 você não consegue fechar um ambiente ideal para você vender. E afinal de contas, o nosso objetivo aqui, pelo menos se você está aqui, é de alguma maneira rentabilizar o seu Instagram. Então é você conseguir não só o seu Instagram, como também trazer de alguma maneira autoridade para você, de forma que você consiga converter os seus seguidores em clientes. Inclusive, esse também vai ser o tema de uma das lives. Então, assim, não adianta você ter seguidores se você não consegue converter esses seguidores em clientes. E também não adianta você ter muitos seguidores, você que trabalha online, por exemplo, se você não consegue converter isso em fechar parcerias, em conseguir rentabilizar o seu Instagram, certo? Tudo bem até aqui? Então deu para entender que essa primeira parte é vocês entenderem a diversidade que tem que ter um conteúdo dentro do Instagram. Beleza? De vez em quando eu vou dar uma lidinha aqui no que vocês estão falando, tá? E aí você me pergunta, né, Simone? Legal, show de bola, adorei esse negócio aí de diversificar o meu conteúdo, mas como é que eu faço isso? E eu vou te dar aqui 3 fontes de inspiração para que você possa, então, diversificar o seu conteúdo. A primeira delas, e é a mais fácil, é colecionar ideias. Pode parecer bobo, mas nós temos ideias o tempo todo. Só que se a gente ficar um pouquinho atenta a isso, com um papelzinho, caneta sempre à mão, ou mesmo com o celular, e a gente coletar todas as ideias que surgem na nossa vida no dia a dia, a gente já vai ter muita inspiração de conteúdo. Então, vamos supor, se você estiver assistindo um vídeo na Netflix, se você sai pra rua, se você tá vendo às vezes a novela, se você às vezes numa conversa no teu trabalho ou se você tem o seu próprio local de trabalho, né? Se você tem o seu negócio, a sua clínica, a sua loja, durante todos esses momentos você acaba tendo ideias ou vendo coisas que você pode associar para fazer coisas para o seu negócio.
E essas ideias, normalmente, elas são de outros negócios. Essa que é a real. E isso é muito legal você anotar. Por quê? A gente tem uma ideia. Aí terminou de ter essa ideia, ouviu alguma coisa legal, a gente continua fazendo as coisas da vida. E a gente esquece, gente, porque a nossa cabeça, ela tem uma quantidade limitada de informações que ela consegue absorver, né, receber e manter. Então você não vai ficar lembrando de tudo. Então quando você tiver aquele estalo, tiver vendo uma coisa, teve uma ideia e você conseguir ali conectar com o seu negócio, anota. Então, a primeira ideia é colecionar ideias, tá? Querida, fizemos uma mentoria juntas com a Rose. Ah, que legal! Tudo bem, Simone? Show de bola, que bom que você tá por aqui. Então, vamos lá. Então, a primeira fonte para você diversificar o seu conteúdo é colecionar ideias. A segunda delas é uma coisa que a gente chama, o brasileiro tem uma capacidade de criar verbos que é a coisa mais engraçada do mundo, né? Existe uma palavra que se chama stalkear, né? Stalk. Em inglês é você dar uma olhadinha no que as pessoas estão fazendo. E o Brasil criou o verbo, eu vou stalkear, eu estou stalkeando aquela pessoa. Então a segunda fonte é justamente stalkear e principalmente os nossos concorrentes. É você ir dar uma olhadinha no que é que as pessoas estão fazendo para você se inspirar. Eu não preciso nem entrar no mérito de que inspirar é diferente de copiar. É você modelar, é você sacar o que está acontecendo e dar uma olhada nisso e ter ideias para o seu negócio, tá bom? Então, o jeito que eu gosto de fazer isso é o seguinte: eu seleciono 5 perfis que são do meu nicho e vou dar uma olhada nesses 5 perfis. No Instagram existe uma opção que se chama, eu vou mostrar para vocês aqui. Muita gente não sabe sobre isso, ó. Mas essa bandeirinha que existe aqui do lado, ó, quando você clica nessa bandeirinha, você consegue salvar numa coleção. Então, ó, você consegue criar coleções aqui, ó, tá? Então, o que você pode fazer? Dentro do próprio Instagram, você pode criar conteúdos e ir salvando. Ai, peraí que eu coloquei um negócio pra tocar agora aqui, não sei como é que sai. Pronto. Então, assim, dentro do próprio Instagram, você consegue ali pegar aquele conteúdo e salvar numa pastinha de inspiração. Então, assim, você pode salvar diversos tipos de inspirações. Inspirações de cores que você gosta, inspirações de tipo de posts que você gosta, inspirações de temas que de repente tem muito a ver com o seu negócio e que você poderia falar. Então, assim, é você salvar essas ideias. Eu até falei uma outra coisa, falei para uma pessoa uma vez, é o seguinte: tem muita gente que tem o costume de ficar repostando. E repostando e repostando. Gente, você não precisa ficar repostando pessoas o tempo todo. Você pode pegar um conteúdo e adaptar para o seu negócio. E principalmente aquelas coisas de frases, sabe? Você vê uma frase legal, aí você reposta e não tem nada a ver com aquele design do seu perfil. Você pode salvar essa ideia de frase e depois você mesmo monta a arte para o seu perfil. Você não precisa dar um print e copiar, você não precisa copiar nada de ninguém. Você pode deixar com a sua cara e fazer uma coisa totalmente diferente. Se vocês não sabem como criar posts bonitos e interessantes, quando acabar a live, no meu perfil, na bio, tem um link. Você clica lá e você vai ver que tem um curso um curso de Canva para iniciantes. O que é isso? Sabe aqueles posts bonitão que vocês veem aqui no meu perfil? Sou eu mesma quem faço e eu faço tudo através do Canva, que é um site gratuito e é muito simples de usar. Desde que você aprenda a mexer, ele é gratuito, muito fácil. Então eu tenho uma aula gratuita para aprender a fazer esses posts bonitões, bem boladões assim. Então você pode pegar uma frase super bonita que você viu e que combina com o seu perfil e montar a arte do seu jeito. Você não precisa copiar. Então é por isso que é importante você se basear no conteúdo de outras pessoas. Principalmente se você está começando e se você está muito bloqueada, gente. Então, assim, existe um livro que se chama Roube como um Artista,
que fala exatamente da sutil arte de você se inspirar no conteúdo de outras pessoas. Não significa que você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V. É só você buscar, filtrar, adaptar para o seu jeito e colocar no seu perfil. E eu tenho certeza que você vai conseguir dar esse fluxo de posts que você precisa para o seu perfil. Tudo bem? Então, primeira ideia, colecionar ideias do seu dia a dia. Segundo, fazer uma curadoria de conteúdo. O nome bonito é fazer uma curadoria, né? Mas bem praticamente falando, é você stalkear o que outras pessoas estão fazendo. E daí você não precisa stalkear a pessoa só do seu nicho, né? Você pode escolher alguns perfis de pessoas que são muito influentes para você dar uma inspirada também. Tudo bem até aqui? Mandem coraçõezinhos pra mim, porque hoje é véspera do Natal, vocês merecem e eu também mereço muitos coraçõezinhos, tá bom? E pra eu saber que vocês estão por aí. A blog da Cami falou, eu amo Canva, legal. Tem um curso de Canva super legal, gratuito pra vocês. E vamos lá, e a terceira pecinha, então a primeira colecionar, a segunda fazer curadoria de conteúdo e a terceira e mais importante, ouvir a audiência de vocês. Ouvir as clientes atuais de vocês, porque muitas das informações que você precisa trabalhar no seu Instagram, elas já existem aí e elas estão nas suas próprias clientes. É você efetivamente pegar todas as dúvidas que as suas clientes têm, todas as perguntas que elas fazem no dia a dia, todas as dores, a gente fala muito de dores, mas não são só dores, né? São as dores e os desejos também da sua audiência para trazer para o seu perfil. Afinal de contas, a nossa missão é ajudar as pessoas, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Se você tem uma loja de roupa e a pessoa vai lá na sua loja e ela fala assim, nossa, eu queria tanto poder usar calça flare, mas eu acho que eu não fico bem de calça flare, porque isso, porque aquilo. Horas, você já tem ali uma chavinha de conteúdo que você poderia falar dentro do seu perfil. Qual tipo ideal de corpo ou tipo ideal de flare para cada tipo de corpo, entendeu? E aí você vai ajudando a sua audiência. E por um acaso você tem calça flare na sua loja para vender. Então é você trazer a dúvida da sua audiência para tudo, gente. Se vocês ficarem atentos, vocês vão perceber. Para dentro do perfil de vocês. Aí ela vai de repente olhar e falar, nossa, eu não sabia que eu podia, de repente, que tem tipos de flare diferente para cada tipo de tamanho ou para cada tipo de corpo, né? Nossa, eu não sabia que para quem é baixinha é ideal usar calça flare porque é longa. Para quem tá mais gordinha é ideal usar a calça flare porque ela modela melhor o corpo. Então veja que dessa maneira você consegue ajudar a sua audiência. Oi, Dri, querida, tudo bem, meu amor? Já tá no Rio de Janeiro, né? Tô ansiosa pra te ver. Legal. Então, vamos fechar então essa primeira fase? Então, para você ter um perfil interessante, você tem que diversificar o seu conteúdo, entreter, inspirar, educar, vender, claro, né? Trazer autoridade, inspirar a sua audiência, informar, enfim, você precisa trazer vários elementos. E a maneira de você fazer isso é colecionando várias ideias no seu dia a dia, fazendo uma curadoria de conteúdo da sua concorrência e também de perfis que são interessantes. E a terceira, que é ouvindo a sua própria audiência. Tudo bem? Fechou até aqui? Show de bola! Então vamos avançar. Podemos avançar? Tudo bem? Maravilha! Então vamos avançar aqui. E daí, as pessoas me perguntam, Simone, que lindo, maravilhoso que você falou tudo isso, mas que tipo de conteúdo que eu devo postar? Eu tô começando agora, né? Eu ainda não tô, eu tô meio perdida. Eu fico postando só foto de unha, eu fico só postando foto de microblinding, eu fico postando só foto dos óculos, das roupinhas da minha loja. Eu vendo serviço, eu não sei exatamente o que eu posso falar. Tô perdida, tô começando agora, não sei o que eu faço, né? Oi, Mônica, tudo bem? Então vamos lá que a gente vai desvendar tudo isso.
A Gleice falou uma coisa que a gente vai falar aqui, ó. O ruim é quando a gente faz, as concorrentes pagam imposto e nem sequer manda, muda, tá. Quando as concorrentes copiam aquilo que você faz e ela, né, tipo, nem dá um crédito pra você. Resumindo, é isso que a Gleice falou ali. A gente vai falar sobre isso, mas eu já quero deixar aqui uma sacada para vocês, né? Que a verdade é que as pessoas, se você tá disposta a ser alguém de destaque, você tem que estar preparada para as pessoas te copiarem. Tá? Então isso é uma coisa que você tem que estar preparada para as pessoas te copiarem. E o fato das pessoas te copiarem não diminui em nada o que você é. E as pessoas que fazem isso efetivamente na cara dura, tá, gente? Que copia, eu já vi vários casos de pessoas que pega, copia e cola mesmo e não dá crédito. Tem vários motivos para isso. Tem pessoas que nem não tem noção. Tem gente que é sem noção mesmo. Tem gente que é sem noção, vai lá e não sabe que ela tem que dar o crédito, sabe? Tem gente que não sabe. Tem gente que é espertinha, que acha que vai fazer isso e que ela vai se sobressair, mas a gente já sabe que isso dura muito pouco. Porque quem não tem conteúdo, quem não tem essência, quem não sabe as coisas de verdade, essas pessoas elas podem até ter um sucessozinho, elas podem até conseguir algumas coisas, mas elas não duram no mercado. Então você não tem que se preocupar. E logo as pessoas conseguem a audiência. Gente, a audiência pode ser tudo, menos burra, menos boba. A audiência sabe quem é original e a audiência sabe quem é cópia, tá? Vamos lá, vamos lá. Show de bola. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre essa questão da concorrência, tá? Tá aqui planejado. Então vamos lá. Tô começando agora, Simone, o que eu faço da vida? Nananã. O que eu faço? Primeira coisa, tá começando? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Uma hora você vai ter que começar. E eu sei que talvez você já até tenha começado, né? Você já deve estar fazendo 1001 postagens aí, postando várias fotos no seu perfil. E algumas você tem engajamento, algumas não tem. Aí você fica lá, né, boladona, chateada, por que isso, por que aquilo. Mas eu queria falar para vocês que até baseado no que eu falei na aula de ontem, o seu principal foco quando você está começando é produzir conteúdo e produzir conteúdo de valor. É não se preocupar com a quantidade de visualizações, a quantidade de engajamento num primeiro momento. Sabe por quê? O maior problema de todas nós é que a gente faz uma coisa e as pessoas não curtem, não compartilham. Porque se a nossa postagem tivesse dando 1 milhão de curtidas, compartilhamentos, ninguém estava preocupada, ninguém estava triste. Então, às vezes a pessoa fala assim, ai, sim, mas tá muito difícil a vida. Ai, eu fico produzindo conteúdo, mas ninguém compartilha. Se as pessoas estivessem compartilhando e curtindo, você não ia ter que fazer? Então, é essa mentalidade que você tem que virar, porque você tem que estar preparada, deixar a sua casa bem arrumada. Lembra que eu falei disso ontem? Deixar a sua casa muito bem arrumada, com um estoque bonitão, com um conteúdo incrível, para que novas pessoas cheguem e se encantem com o seu conteúdo. Tem gente nova chegando no nosso perfil todo santo dia. E é baseado nesse conteúdo que as pessoas vão decidir ficar. Não é só baseado na quantidade de curtidas ou comentários. Muito pelo contrário. Eu já recebi comentários e eu já vi pessoas fazendo comentários em alguns vídeos que, sim, de tanto valor, a pessoa, gente, esse vídeo merecia 1 milhão de likes. Então, o fato de você não ter 1 milhão de likes não deveria limitar você de produzir conteúdo. Então, esse não deveria ser o seu foco, tá? Num primeiro momento, você tem que focar em construir conteúdo de qualidade, porque a questão da distribuição desse conteúdo, a gente já aprendeu a fazer. A gente aprendeu ontem como fazer a distribuição de conteúdo. Então, de que adianta você ter ali possibilidade para investir se você não tem conteúdo de valor? Se você não tem posts que seriam interessantes para as pessoas verem. Então, não se preocupe com isso, tá? Então, se preocupe primeiro em produzir para depois se preocupar efetivamente em distribuir, tá bom? E aí vem a primeira dica que eu queria dar para vocês em relação a conteúdo. Simone, não sei o que postar. Então, anota aí que você vai aprender 31 tipos de conteúdos exatamente agora.
agora comigo aqui. Manda coração, pega a caneta, papel se você ainda não tem e anota. Porque saindo dessa live você vai ter pelo menos 31 tipos de conteúdos que você vai conseguir fazer e que você pode começar a fazer amanhã mesmo. E não é qualquer conteúdo, é conteúdo realmente de valor para sua audiência. Beleza? Pegou? Papel, caneta na mão? Posso começar? Quem quer saber? Diga eu aí nos comentários. Oi, Lorena, tudo bem? Rafa Almeida, Leinha. Oi, Leia, tudo bem, meu amor? Que bom que você tá aqui. Vamos lá, então. Então são 31 conteúdos. O primeiro conteúdo que você vai fazer, e esse conteúdo deveria ser o conteúdo obrigatório de todos os perfis, e tem algumas pessoas que são minhas alunas que já fizeram esse conteúdo, mas eu sugiro que se você não fez, ou que se você fez de alguma forma, você pode refazer esse conteúdo, tá? Então anota aí. O primeiro conteúdo é a sua história. Exatamente, a sua história. As pessoas, elas não compram exatamente aquilo que você vende, as pessoas compram você e a sua história. E isso pode parecer meio estranho para algum tipo de produto, mas sim, as pessoas compram você, elas compram o seu atendimento, elas compram o seu carisma. É isso que as pessoas compram. Então, conhecer a sua história é parte fundamental. Eu conheço pessoas que têm histórias lindas e lindas e lindas e nunca contaram. E quando elas resolveram contar essa história na internet, o que aconteceu? Bombou, né? Então, assim, muitas pessoas já conhecem um pouco da minha história. Se vocês observarem alguns conteúdos, eu sempre vou trazendo trechos da minha história. Eu já fiz uma postagem inteira sobre isso. Então, o primeiro conteúdo que você deveria fazer é contar trechos da sua história, tá? Mas não é contar qualquer história e de qualquer jeito. Existe um jeitinho bem legal de você contar a sua história para que a sua audiência possa conectar os pontos. E é o seguinte, você tem que entender o que você vende hoje. Qual é o teu produto hoje? Qual é o teu serviço hoje? Tá? Então vamos pegar um exemplo. Vou pegar o meu exemplo. A Stephanie colocou aqui, ó, a minha história dá um livro, né? Exatamente. Então vamos pegar um exemplo aqui. A minha história. Hoje eu trabalho com mulheres, certo? Então eu trabalho ajudando outras mulheres a se posicionarem na internet e com isso conseguirem resultados, né? Alavancar suas vendas através da internet. É conseguir atrair clientes para o seu negócio, é conseguir vender os seus produtos. Então isso é o que eu faço hoje. Eu trabalho pela internet, inspirando e educando mulheres no mundo digital, certo? Beleza. Se eu for contar a minha história, não é para eu contar a minha, porque a minha história também dá, né, um livro bem grande, tipo aquelas novelas mexicanas, né? Bem Maria do Bairro, vamos dizer assim. Mas, gente, as pessoas querem saber da história, da tua história, mas nem tanto assim, né? As pessoas também não querem ficar, né, naquela história que você era triste, 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 sofreu, sofreu, sofreu. De repente apareceu um príncipe encantando a sua vida e sua vida mudou, ou você ganhou na Mega Sena. Não é isso. É como é que você caminhou, qual foi a jornada que você caminhou para chegar e fazer o que você faz hoje. Então é conectar esse ponto. Então você tem que trazer alguns pontos da sua história que façam a pessoa entender por que você faz o que você faz hoje e elas vão conseguir perceber o propósito no que você faz hoje. Então assim, por que hoje eu trabalho com mulheres, por exemplo? Eu trabalho com mulheres porque eu fui criada por mulheres, né? Então, assim, os meus pais se separaram muito cedo, então eu fui criada pela minha mãe trabalhando muito, pelas minhas avós, eu fui educada numa creche, então, assim, eu sempre tive o lado materno, o lado de mulheres batalhadoras muito forte dentro de mim. Então, eu resolvi que era esse tipo de persona, e a gente vai ter aula sobre isso, era esse tipo de persona que eu queria ajudar, são as mulheres. Então é por isso que eu ajudo mulheres, nada contra os homens, tem seguidores homens aí, mas tá tudo bem, mas esse é o meu porquê, tá? E por que é a internet? É porque eu gosto de ter uma vida, eu sempre quis ter uma vida com liberdade, então nesse caso hoje é uma vida com liberdade geográfica, então eu não consigo me ver trabalhando dentro
de um único lugar, como a minha mãe fez durante a vida toda. E tá tudo bem para quem gosta, mas não é o meu estilo. Eu gostaria de ter liberdade geográfica para trabalhar de onde eu quisesse. Mas isso não impede de eu falar para mulheres que tenham negócios físicos, por exemplo. Então, esse é o meu porquê. Tá? Então, quando você for contar a sua história, não conta a história da dona Carochinha. É para contar alguma coisa que conecte. Beleza? Tudo bem até aqui? Quem aí tem uma história incrível para contar? Quem aí tem histórias que conectam muito? No fim, é a sua história que vai conectar. Você é fruto da sua história. O seu jeito de se comunicar é fruto da sua história. O seu jeito de ajudar as pessoas é fruto da sua história. Tá bom? Show de bola! Vamos lá. Então, agora que você já tem o seu primeiro tema, agora a gente vai para os próximos 10 temas. Então, você pode pegar uma caneta, anota aí, porque você vai escrever quais são as maiores dores. E aí é dores mesmo. As maiores dores da sua audiência ou da sua potencial cliente. Da sua potencial cliente. Então, assim, se alguém quiser, a gente pode fazer isso juntas aqui, mas para vocês entenderem o que é dor, é só você olhar bem para dentro dessa cliente ideal e o que é que elas perguntam, o que que elas reclamam, né? Não é mimimi, não é mimimi, é o que elas perguntam mesmo. No meu caso, e no caso da maioria aí, de vocês, ó, pergunta aqui, eu vou perguntar aqui, ó, quem aqui tem muito medo ainda ou vergonha de gravar vídeo? Quem aqui tem vergonha de expor, tem vergonha de se expor e passar um pouco da linha, né, de se expor vida pessoal e vida profissional? Quem aqui tem dificuldade de estar trabalhando demais, de ter que trabalhar das 8 até as 20 para poder pagar as contas? Quem aqui gostaria de aumentar a sua hora de trabalho, em vez de ter que trabalhar das 8 às 20, trabalhar das 8 às 4 e poder aumentar a sua hora de trabalho? Quem aqui gostaria de, por exemplo, poder trabalhar de casa, porque é mãe, porque tem alguma limitação e gostaria de poder ganhar dinheiro dentro de casa? Quem aqui é novinha e gostaria de trabalhar com a sua influência, que gosta muito de trabalhar na área de beleza e gostaria de ser blogueira? Quem aqui gostaria de ter independência financeira? Né? Quem aqui gostaria de ajudar outras mulheres através da sua própria história? Ou seja, pessoas que passaram muitas dificuldades na vida, superaram isso e gostariam de ajudar outras mulheres e inspirar outras mulheres. Né? Quem aqui tem dificuldade para construir a sua presença digital, não sabe lidar com o Instagram, não sabe o que fazer primeiro, como fazer? Quem aqui não sabe ainda como transformar o seu conhecimento em produto digital? Como é que pode vender isso? Quem aqui dá curso presencial e gostaria de dar curso online para poder maximizar os seus lucros e não ficar dependente da agenda cheia? Entenderam como é que faz a questão das dores? E por que que eu sei tantas dores assim? Por que que eu sei tantas dores assim? Porque vocês que estão aqui principalmente são as minhas personas, são aquelas pessoas que eu gostaria de ter como cliente, né? Então assim, eu poderia ainda falar várias outras coisas, né? Mas por que que eu sei essas coisas? Porque eu gostaria de trabalhar com um tipo de mulheres e essas mulheres que eu gostaria de trabalhar têm dores e essas dores estão mapeadas. Então, todas essas coisas que eu falei aqui poderiam virar vários e vários conteúdos, porque só uma dessas dores pode ramificar num monte de outras coisas. Entenderam? Então, a primeira missão de vocês é escrever 10 dores da audiência de vocês, tá? A Lorena colocou aqui, ó, no caso das minhas seguidoras, uma dor é ter qualidade de vida, uma vida mais saudável. Isso é uma dor. Então, Lorena, muito boa pergunta, porque não necessariamente precisa ser só dor, pode ser aspiração. E no seu caso, que é influenciadora, ainda mais uma influenciadora de lifestyle, de vida saudável, você não necessariamente trabalha só com a dor, mas você trabalha também muito com o lado
aspiracional, ela aspira a ter uma vida melhor, aspira a ter uma vida com mais qualidade, aspira a ter uma vida se alimentando melhor, com um corpo que se conecta mais com o que ela vive, o que ela gostaria. Então não é só dor, pode ser também aspirações. Tudo bem? Gostaram até aqui? Deu para entender o que são as dores? Vocês vão sentar e escrever essas dores aí? Show de bola. Então vamos lá. Vamos que tem mais umas coisinhas para falar aqui. Além das dores ou aspirações, você também pode falar de crenças limitantes. Crenças limitantes é um jeito que principalmente o mundo do coaching fala muito, né? Ai, as suas crenças limitantes. E tem gente que ainda não entendeu muito bem o que é isso e tá tudo bem, tá? Crenças limitantes são aquelas coisas que a gente escuta desde que a gente era novinha, normalmente que a gente escuta desde que a gente era novinha, ou que a gente escuta depois que a gente virou adolescente, ou mesmo depois que a gente casa, e que elas literalmente limitam a gente. Então são coisas que as pessoas falaram e que a gente decidiu por algum motivo acreditar e por conta disso a gente acaba se limitando, tá? Por exemplo, você é gordinha, você nunca vai conseguir ser blogueira porque você é gordinha. Não, mas você não sabe falar bem. Você não vai conseguir ser palestrante. Você nunca vai conseguir dar aula. Você não sabe se comunicar. Mas nossa, você é muito baixinha. Você não vai conseguir ser modelo sendo baixinha desse jeito. Mas você é muito desorganizada. Para fazer isso, você precisa ser muito organizada e assim vai indo. Então, assim, existem várias crenças limitantes que, né? Mas você tá muito. Você não é bonita, você não vai conseguir ser uma influenciadora. Mas você não tem roupa, você não é rica, você não vai conseguir ser uma blogueira de lifestyle. Como é que você vai tirar foto se você não tem roupa? Mas você não vai conseguir gravar vídeo porque você não tem uma câmera boa. Esse pessoal que tá ganhando dinheiro fazendo isso tem dinheiro, eles investem muito. E crença em cima de crença. Você não vai conseguir porque o seu marido não te apoia. Eu não consigo. Sabe por que eu não consigo? Porque a Simone consegue porque o marido dela apoia ela, mas você não imagina, meu marido não me apoia. Eu não consigo porque, menina, eu trabalho das 8 às 20, eu chego em casa, eu tenho que lavar, passar, cozinhar, dar comida para a criança, então eu não consigo. E por aí vai. E uma série de coisas que as pessoas vão falando no longo da vida e que a gente vai colocando isso tudo dentro da gente e que a gente não consegue. Então, quais são as crenças limitantes da sua audiência que estão impedindo elas de conseguirem realizar os sonhos delas? E eu quebro isso justamente falando a questão das alunas que não conseguem gravar vídeos. Elas falam, olha, tem um exemplo prático aqui, a Mônica falava que não conseguia nem tirar foto. E eu falei, eu gravei um vídeo pra Mônica, eu falei, agora você grava um vídeo pra mim. E ela gravou. Eu falei, agora você posta. E ela postou e saiu correndo. Essa semana a Mônica estava fazendo live sozinha. No outro dia, no mesmo dia, ela fez live com um dos caras mais renomados do mundo da confeitaria no Brasil. Acho que ele nem é do Brasil mais, ou ele é filho de estrangeiro. No mesmo dia, ela estava fazendo, depois de fazer uma live sozinha, ela estava fazendo a live com uma pessoa que é o cara do mundo da confeitaria. Quem disse que não? Quem disse para você que não? Então, eu resolvi falar para minha audiência que sim, você consegue. Então, eu quebrei uma crença limitante da minha audiência. Então, Lorena, voltando no seu caso, quais são as crenças limitantes que a sua audiência tem? Ela acha que é difícil comer saudável? Ela acha que é caro comer saudável? Ela acha que é difícil fazer exercício em casa? Quais são as coisas que as pessoas estão o tempo todo falando para elas e que elas acreditaram, que elas compraram isso e ficam dando agora como desculpa para não fazer as coisas, tá? A Mônica colocou, ele é de Salvador e agora trabalha e mora em Londres, tá vendo? E a Mônica, gente, ela não gravava stories. Vocês estão entendendo? Então é isso aí, ó. Aqui, ó, fica martelando nas crenças limitantes, tá? E depois disso são 10 problemas mesmo, problemas. Então aí você pode juntar essa questão das crenças limitantes e resolver os problemas da sua audiência. Então, Opa, pera só um pouquinho que eu acho que travou aqui. Voltou? Voltou aí? Só mandei um oizinho pra mim pra ver se voltou.
Se não grava stories, vai começar, hein? Ó, Jaque, não tem que estar no planejamento, não. A pergunta pra Mônica como que foi. A Mônica mandou uma mensagem pra mim assim, Simone, por conta do final do ano, você acha que vale a pena fazer live ainda esse ano por causa das festividades? Você sabe o que eu falei pra ela? Eu falei, faz agora. Pode fazer hoje. E ela fez. E eu abri uma sessão de 10, eu vou fazer 10 lives seguidas, então não planeja não. Faz a sua primeira live, porque a sua primeira live vai ser a pior delas. E eu falo isso pra todo mundo. Seu vídeo é o seu primeiro vídeo é o pior, o seu primeiro stories é o pior, a sua primeira live é a pior. Depois disso, qualquer coisa pode ficar boa, tá bom? Legal. Então aí, a última coisa são os 10 problemas. Então, uma coisa que é legal dos problemas é você juntar um pouquinho dessas crenças limitantes e colocar como resolver esses problemas. Então, assim, ó, 5 formas de usar calça flare, por exemplo. 5 dicas para você que tem medo de gravar vídeos. 5 alimentos que você deveria consumir hoje. E aí você vai pegando o que deveria ser um problema para sua audiência e você transforma em solução. Como fazer 5 receitas gastando R$ 20? Não sei se é possível, mas tipo assim, 5 receitas com berinjela. E aí você vai transformando coisas que teoricamente seriam um problema para a audiência de vocês, tá? É uma coisa que eu gosto também de fazer você pode pegar uma peça de roupa, 5 formas de combinar calça branca, porque às vezes você compra uma peça e você não quer deixar, você quer fazer essa peça ser muito versátil para o seu negócio, então para sua cliente, né? Então, 5 maneiras de combinar uma calça jeans, 5 maneiras de combinar um vestido, um tipo de óculos, 10 looks, e aí você vai usando aquilo que é um problema para sua audiência e transformando isso em conteúdo, tá? Deixa eu ver se eu consigo pensar em alguma coisa aqui pro mundo das unhas. 5 cores que mais combinam com, sei lá, com quem trabalha em caixa, com quem trabalha no banco. Por que você deveria fazer unha de gel? Por que você deveria fazer unha de fibra? E assim vai indo. Então você vai pegando todos esses problemas da sua audiência e vai trazendo. Então tem que ficar muito atenta. Por isso que eu falei para vocês que é uma somatória. Tudo bem? Então com isso, olha, a sua história, 10 dores, 10 crenças limitantes e 10 problemas, você já consegue criar pelo menos 31 tipos de conteúdo. E aqui vai ficar uma sacada extra. Você pode, olha lá, as cores de esmalte pro verão, exatamente, ó. Eu acabei de fazer um tipo de unha, ó. Tá vendo? Esse tipo de unha aqui é o tipo de unha para quem não tem tempo de ir no salão, porque ó, ela é nude na ponta, portanto, se ela crescer, ela não vai ficar tão feia, então ela acaba me dando uma vida útil um pouquinho maior, e isso para mim é essencial. E não foi nenhuma manicure que falou para mim, foi eu sozinha que decidi isso, tá? Então é assim, que tipo de solução você pode trazer para a audiência de vocês? E aqui, voltando rapidinho, né, para vocês não perderem aqui, é o seguinte, vocês podem ainda usar esse tipo de conteúdo e fazer ele em diversos formatos. Olha que lindo isso. Então você pode pegar um único problema e você pode fazer em formato de post e depois você pode dar uma ajustadinha e fazer ele em formato de vídeo. Eu fiz isso recentemente. Eu fiz um post sobre legenda, que é o meu post que assim mais bomba, que é como fazer uma legenda incrível, os 4 passos para fazer uma legenda incrível. Então esse post ele já é um pouquinho antigo. Aí o que eu fiz? Eu reaproveitei esse conteúdo e eu gravei em formato de vídeo. Então eu peguei o mesmo conteúdo e fiz em formato de vídeo. Assim você consegue maximizar o seu poder de conteúdo. Beleza? Ai meu Deus, deixa eu avançar porque falta 15 minutos. Ai, eu falo demais, né, gente? Misericórdia! Outros tipos de conteúdo, anotem aí rapidinho para vocês. Lives de perguntas e respostas. Se você já faz palestras ou se você faz reuniões, você pode documentar e postar um trechinho disso. Isso dá muita autoridade quando você está fazendo mentoria, quando você está dando palestras, quando você está dando cursos. Te pede para alguém filmar um pouco disso e você pode postar um trechinho desse conteúdo. Você pode entrevistar, de repente, algumas clientes, até para perguntar
quais as maiores dores, as dificuldades dela. Você pode dar uma consultoria para alguém. Eu sempre aprendo muito quando eu dou consultoria, quando eu dou mentoria. Então, são coisas que você pode aí criar também para poder fazer o seu conteúdo ficar ainda melhor. Tudo bem? Exatamente, unha encapsulada. Foi exatamente isso que ela fez, Stephanie. Então vamos lá. Vamos rapidinho aqui passar sobre a questão da quantidade e o que eu devo esperar de resultado do meu conteúdo, que é a maioria das pessoas, né? Tá, eu vou produzir. O que eu tenho que esperar de resultado? Quando é que vem os resultados? Então vamos lá. Primeira coisa sobre o conteúdo. Quanto mais, melhor. Quem não é visto não é lembrado, né? Mas não é quanto mais de qualquer jeito, é quanto mais com qualidade. Então, mais importante do que a quantidade é a frequência, é a consistência. Então, se você decidir que você vai fazer um post por dia, perfeito, faça um post por dia todos os dias. Se você decidir que vai ser dia sim, dia não, tá tudo bem. Eu tenho um cliente que eu posto, que a gente posta para ele um dia sim, um dia não. E tá tudo bem, mas é dia sim, dia não, posta, tá? Se você decidir que você vai fazer 2 vezes por dia, beleza, mas você tem que conseguir manter isso. Não dá para você começar e depois parar, tudo bem? Então isso que é importante, a questão da frequência do conteúdo. E a questão de manter sua casa arrumadinha, né? A gente já falou sobre isso, então nem vou falar nada. E aqui tem uma outra coisa que vocês precisam entender. Produzir conteúdo, gente, é igual escovar dente. Então, assim, tem que ser uma coisa que você faz com naturalidade. Você não escova os dentes pensando que os seus dentes vão ficar cada vez mais brancos. Você escova os dentes porque tem que escovar. Porque você precisa manter aquilo ali em ordem. Então, você não precisa ficar postando e esperando, postando e esperando, tá? Então, você vai sempre fazer conteúdo. Então, você pode estar faturando 1 milhão. Aliás, normalmente a galera que está faturando muito é porque elas estão postando cada vez mais. Podem reparar. Observem as pessoas que estão faturando muito na internet com seus negócios, que têm muita autoridade. Quanto mais elas crescem, mais elas conseguem produzir, porque elas vão chegar no nível que elas começam, inclusive, a ter equipe. E aí elas conseguem dar velocidade para a produção delas, tá? Deixa eu ver aqui uma coisinha. Uma vez só não adianta. Sinto muita dificuldade em postar todos os dias. Então não posta todos os dias. Posta uma vez, um dia sim, um dia não, com consistência. Mas se você não consegue postar todo dia, é porque talvez você não tá conseguindo esmiuçar bem aí as dores da sua audiência, tá? Simone, se uma posta uma vez na semana no feed, diários nos stories, eu não recomendo, Jaque, eu não recomendo. O feed, ele é responsável por te dar seguidores e os stories, ele é responsável por conectar você com esses seguidores, tá? Quem acha que vai conseguir muitos seguidores somente através dos stories está enganado, porque uma coisa é a pessoa chegar na sua casa, outra coisa é a pessoa querer ficar. Se você posta uma vez e some, que mensagem que você tá falando pro Instagram? Você acha que o Instagram vai, na hora que você postar, o Instagram vai querer compartilhar? Ele não vai querer distribuir, então você pode fazer isso. Mas você tem que ficar consciente que a distribuição orgânica, ou seja, gratuita, natural, da sua postagem vai ser muito menor, tá? Então tente colocar aí pelo menos uma frequência de 2, 3 vezes na semana, que é o mínimo, tá? Legal. Então, essa questão da quantidade e o que esperar de resultado é sobre isso. Você vai ter resultado sim, e esses resultados vão vir a partir do momento que você ter conteúdo para que você possa distribuir, que foi o passo que eu falei ontem. De que adianta você ter conteúdo e ninguém ver, e de que adianta você poder investir em distribuição se você não tem conteúdo, entendeu? Então é por isso que você não precisa se preocupar, porque na hora que você dá, na hora que você pede, tá? E aí vem então os segredos, especialmente para quem vende produtos e serviços e quem tem medo de ser copiada na internet. E guarda aí porque esse conteúdo vai doer, mas ele é muito importante para você. Tudo bem? Seria em cima dessas dores? Exatamente, tá, Elaine? Seria em cima dessas dores.
tá? Então vamos lá. Para você, meu amor, que tá aí com medinho, né, de postar muito conteúdo gratuito, de gerar conteúdo gratuito, e você tem medo de primeiro, Simone, se eu postar muita coisa gratuita, como é que as pessoas depois vão querer comprar o meu curso ou comprar os meus serviços? E a segunda coisa, Simone, se eu ficar postando muita coisa de valor gratuito, a minha concorrência vai copiar tudo de mim. E aí, que vai acontecer? As pessoas podem querer comprar com a minha concorrência. Então, assim, essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre esse assunto, que o maior medo das pessoas é entregar conteúdo de graça. E esse conteúdo que eu estou entregando para vocês, eu posso tranquilamente falar numa mentoria. E eu falo, gente, as minhas alunas estão aqui, elas sabem disso. Só que existe uma chave que se vira quando você vai para uma mentoria ou para um curso com uma pessoa, tá? Quando você posta conteúdo de qualidade no seu feed, nos seus stories, você posta, mas você não posta em sequência. Você posta várias coisas, porque o que você vai fazer? Eu até esqueci de comentar. Você vai pegar essas dores, essas crenças limitantes, esses problemas, você vai pegar tudo isso, mais a sua coleção de ideias, mas você vai misturar igual um quebra-cabeça. Então você vai pegar tudo o que você sabe, né, do mais puro e de valor possível. Você vai picotar em várias peças pequenininhas, como se fosse um quebra-cabeça, e depois você vai, ó, misturar tudo isso e você vai postando de forma aleatória. Então tem qualidade, é importante, as pessoas conseguem entender, então é um conteúdo que as pessoas vão ver, elas vão ter uma vitória rápida, como a gente chama, elas vão aprender alguma coisa com aquilo, mas essa peça, para ela montar uma peça aqui, ela tem que pegar outra peça que tá ali, que tem que pegar outra que tá lá, e aí às vezes ela não consegue conectar. Dá para conectar todas essas peças sozinha e do quebra-cabeça? Dá, mas vai levar muito tempo, né? E a pessoa tem que ser muito boa para ela conseguir conectar todas essas peças. Então, no seu conteúdo gratuito, você gera conteúdo de valor, você gera pequenas vitórias, mas você faz isso aí, ó, tudo de forma bagunçada. E você tem que gerar nas pessoas a sensação do seguinte, se esse conteúdo gratuito é bom, imagina o conteúdo pago dessa mulher. Essa é a sensação que você tem que ter. Se a Stephanie ensina tão bem assim, gente, no Instagram de forma gratuita, imagina o dia que eu for no curso da Stephanie. Se a Simone posta esse tipo de conteúdo no gratuito, imagina lá no curso e na mentoria dela, entendeu? Se essa pessoa fala isso aqui no gratuito, né, ajudando tantas pessoas, imagina. Então é essa a sensação que você tem que gerar para as pessoas quando você vende informação, principalmente a galerinha que vende cursos e prestação de serviço, tá? Os cursos presenciais e os cursos online, tá? Quanto à questão do pessoal que vende produtos, né? Acessórios, roupas, você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer com que o seu cliente entenda o seguinte, gente, se essa pessoa tá aqui me ajudando a usar peças, e ela nem tá falando para eu comprar na loja dela, ela só tá me ajudando, ela tá me ensinando. Um tipo de conteúdo que é muito importante para vocês que vendem produtos. Ensinem as pessoas a usarem os produtos de vocês de forma diversificada. Não é empurrando 20 produtos para ela que você conquista uma cliente. É você fazendo ela comprar uma blusa que ela vai usar de 20 formas diferentes. Ela fala, não, eu vou comprar lá, porque você não tem noção. A Maria, quando eu compro uma peça de roupa com ela, menina, eu consigo usar aquela peça de 38 mil maneiras, porque a Maria, inclusive, me ensina. Então, não é empurrar mais produtos, é você fidelizar a sua cliente de tal maneira, é você ajudar ela de tal maneira que ela sempre vai fazer questão de comprar com você, tudo bem? Então, isso é ajudar de forma gratuita também quando você tem produtos. Tudo bem até aqui? No caso, eu ensino edição de vídeo. Se eu ensinar já no feed, a pessoa não vai querer fazer a aula ou não. Existem formas e formas. Você pode ensinar, mas existem sequências, tá? Então, se você precisa... E existem outras coisas também que envolvem a edição de vídeos. Tudo bem? Então, essa é a questão. E por que a pessoa vai comprar o curso, então, com você? Ela vai comprar um curso com você, ela vai comprar o seu serviço, porque num curso, gente, existe sequência. Primeira coisa.
existe sequência. Além disso, existe clareza, existe organização. Você está comprando uma coisa para simplificar o seu caminho. Você está comprando de alguém que já passou pelo que você passou. Então você tá dando o caminho, ó, vai aqui, aqui, aqui. Eu vi o curso de unhas da Stephanie, né? Eu ajudei a Stephanie nesse curso. Ela falou o seguinte, olha, enquanto você tá fazendo isso, você faz isso aqui e depois você faz isso para você economizar tempo aqui, você economiza material aqui. E esse tipo de coisa você não consegue passar de forma tão clara num pedaço de conteúdo gratuito. Isso você consegue passar uma sequência num curso. Então as pessoas compram clareza, elas compram sequência, elas compram velocidade e elas compram, acima de tudo, você. As pessoas compram um curso por sua causa, elas vão no seu curso presencial, no seu curso online por sua causa também. E além disso, por comunidade. O ser humano nasceu para viver em comunidade. Então a gente gosta de estar no meio de pessoas que entendem o que a gente fala, que entendem o nosso vocabulário, que entendem as nossas dores. É por isso que a gente também gosta de comprar um curso. Então não tenha medo de oferecer tanto conteúdo gratuito. E quanto à concorrência, gente, o conteúdo te blinda. Tá? O conteúdo de valor, se você ensinar, se você se relacionar com as pessoas vão conseguir identificar rapidamente quem é cópia de quem é original. Então, o conteúdo te blinda. Às vezes, o seu produto não é tão bom ou a pessoa ela não fez o seu curso e ela sai criticando. E aí, na hora que ela vem reclamar de você, a pessoa fala, nossa, mas a Simone ensina direitinho. Olha, eu não tive problema com isso, não. Porque ela tá acostumada a me ver. Ela tá me vendo todo santo dia. Ela sabe que eu entrego valor. Então, não adianta você querer falar mal de mim para uma aluna minha, por exemplo. Porque o meu conteúdo também blinda. Entendeu? Então isso é importante vocês entenderem. O conteúdo blinda vocês também, tá? E aqui eu vou falar só mais uma coisa rapidinho antes de encerrar a live, meu Deus do céu. Essa questão de lançamento, vocês têm que entender. De lançamento que eu digo assim, vocês que criam conteúdo e querem um dia lançar, querem ter o seu curso e tudo mais, é muito importante vocês entenderem que a nossa audiência é como se fosse uma terra. É como se fosse uma terra onde você joga ali algumas sementes, você joga um adubo e aí vai crescendo, certo? Então, o que acontece? Se você fica ali só preocupada em vender, é como se você estivesse tirando nutrientes dessa terra. Então, se você fica se preocupando em vender, você está só tirando nutrientes da terra. Quando você se preocupa em adubar, só pode nascer coisas boas. Só pode nascer coisas boas. Então, o conteúdo, gente, esse conteúdo de valor é como se você estivesse adubando. Adubando quem? A sua audiência o tempo todo. E de vez em quando você vai e tira alguma coisinha. Então, quando você dá, você dá. Quando você pede, tá? Então você aduba bastante para de vez em quando você tirar. E como você tá adubando muito, quando você aduba muito, quando você cria muito conteúdo, você cria audiência, porque a gente vai construir esse conteúdo e a gente vai distribuir. Lembra na aula de ontem que a gente vai distribuir? E conforme a gente distribuir esse conteúdo de valor, vem cada vez mais pessoas. E essas pessoas, imagine se pessoas novas chegarem e você ficar só tirando, essas pessoas vão embora. Então, assim, usem essa metáfora aí. Você vai adubar muito e de vez em quando você pede, de vez em quando você tira um pouquinho e tá tudo bem. E as pessoas vão entender quando você pedir uma venda, quando você lançar um curso, quando você quiser promover um produto da sua loja, as pessoas vão entender você, porque você deu muito, você gerou muito, e as pessoas criam um sentimento de reciprocidade, tá? Que é o seguinte, ela já me deu tanto, gente, nossa, eu preciso um dia fazer um curso. E se ela não fez agora, ela vai fazer um dia. Se ela não comprou um produto agora, ela vai comprar um produto um dia com você. Tudo bem? Guardaram a metáfora? Ó, vai acabar a live. Então, assim, lição de casa para vocês aí. Criem um caderno para colecionar as ideias de vocês e capturar esses insights. Criem aí uma pastinha no celular de vocês para poder salvar as inspirações, né? Para vocês poderem stalkear, fazer curadoria de conteúdo. E a terceira lição, crie os seus primeiros 31 conteúdos. A sua história
10 dores, 10 crenças limitantes e 10 problemas. Espero ter, de alguma maneira, ter contribuído para vocês, para o crescimento de vocês. E se vocês tiverem mais dúvidas, podem ir falando comigo lá no direct e podem falar comigo pelo WhatsApp, por onde vocês quiserem. Então, essa daqui foi a Maratona Fala Poderosa, hoje com uma aula sobre conteúdo que efetivamente vai te ajudar a atingir os seus resultados na internet. Beijo, gente. Fiquem com Deus.